João capítulo 5, verso de número 17. João 5, 17. Diz assim a palavra do Senhor. João capítulo 5, verso de número 17. E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho. Meu Pai trabalha até e eu trabalho. Meu Pai trabalha até e eu trabalho. E eu trabalho. E eu trabalho. Glória a Deus. Isso, o povo precisa trabalhar. Inúmeras vezes quando você vai olhar Deus chamando pessoas, dificilmente você vai ver Deus chamando alguém que está à toa. Me parece que na ótica de Deus, quer que algo seja feito, peça a alguém que está ocupado. Porque se alguém está desocupado, alguma coisa tem. Ele pretende chamar Moisés para libertar o povo, e Moisés está trabalhando quando tem a visão da sarça. Ele pretende chamar Gideão, ou um libertador, para libertar o povo dos midianitas, e ele pega um cara que está malhando o trigo no lagar. Ele quer um rei para Israel, e tanto Saul está procurando, os animais de seu pai, quanto Davi está trabalhando. Aliás, quando Samuel chega na casa de Jessé para ungir o rei, o único filho de Jessé que está trabalhando é Davi. E Deus disse: olha, ninguém come nada antes do trabalhador chegar. Mas hoje eu quero falar de Eliseu, um indivíduo que foi chamado, é verdade, para substituir nada menos, não vou dizer substituir, mas para dar sequência ao trabalho, ao ministério de Elias. E ele também estava trabalhando. E hoje eu quero te mostrar que a vida, inevitavelmente, ela vai requerer de você esforços, posicionamentos, ações que vão gerar para você resultados. Muitas vezes as pessoas ficam buscando resolver alguns problemas, mas não vão na fonte do problema. Então acabam vivendo apenas paliativos e muitas vezes vivenciando ciclos. A vida de algumas pessoas parece um looping, ou seja, hoje ela está bem e ela vai indo bem, mas de repente ela volta novamente numa crise, num afastamento, ela volta num problema. São casamentos vivendo isso o tempo inteiro, nunca conseguem uma constância. E eu quero mostrar hoje, na trajetória do profeta Eliseu, como as coisas aconteceram e pegar alguns exemplos para aplicarmos no nosso cotidiano. Deixa eu te explicar. Quando nós queremos que alguns princípios bíblicos eles se cumpram na nossa vida, o mundo espiritual, apesar da palavra ser poderosa, e nós aprendemos isso e muito, que há poder na nossa palavra, o mundo espiritual, ele não respeita simplesmente o que nós falamos. O mundo espiritual respeita o que nós fazemos. Eu não sei se você lembra quando alguns tentam expulsar um demônio utilizando a metodologia do apóstolo Paulo. Eles ficaram olhando como Paulo expulsava um demônio, e quando um demônio apareceu, eles usaram o mesmo método de Paulo. E o demônio disse para eles: Paulo, eu sei quem é. Aquele que Paulo diz, eu também sei. Mas e vocês? Quem vocês são? Então é muito importante você e eu entendermos que a nossa vida está aguardando decisões, posicionamentos, posturas que podem nos levar para um lugar. Como eu sempre digo, futuro para nós não é um tempo, futuro para nós é um lugar. E para que lugar eu estou indo? Basta eu olhar o que eu estou fazendo, como é que eu estou me posicionando. Quando nós vamos olhar para Eliseu, então vamos lá, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19, verso de número 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, verso
19. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele, lançou a sua capa sobre ele. Põe o 20. Então deixou ele os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e a minha mãe, então eu te seguirei. E ele disse: vai e volta, porque te tenho eu feito. Por que te tenho eu feito? Vamos lá. Deixou esse os bois. Isso aí. Voltou, pois, atrás dele, tomou as juntas de bois, os matou e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, deu ao povo, comeram. Então se levantou, seguiu Elias e o servia. Preste atenção. Esse é o momento que o nome de Eliseu aparece na Bíblia pela primeira vez. O momento em que Elias entra no campo que Eliseu está trabalhando e Eliseu vai receber, o chamado ministerial. Mas preste atenção, quando ele recebe o chamado, ele tem o que Deus deu para todo mundo: livre-arbítrio. É importante nós entendermos isso. Nós precisamos entender que o que Eliseu vai receber no campo que ele trabalha é o que eu recebi um dia, aliás, o que eu recebo todos os dias: o direito de decisão. Elias passa no campo onde Eliseu está trabalhando e convida Eliseu a deixar tudo aquilo e seguir-te. Nesse momento Eliseu tem o direito, porque preste atenção, decisão é sua. Deus não decide por você, seus pais não decidem por você, seu cônjuge não decide por você. A decisão ela é sua. Você precisa entender isso. Tudo começa com decisão. A história de Eliseu é quando Elias entra no campo e diz para ele: Deus está te chamando. E ele poderia dizer: não vou, pode ir embora que eu vou continuar aqui com a minha vidinha. E ele tinha todo o direito de escolher isso, e ele poderia arcar com aquilo que escolheu.